uma violência doméstica que a pessoa vai presa, o agressor vai preso, né? Mesmo assim, muitas vezes as mulheres acabam indo atrás, acabam perdoando, querendo restabelecer a família, voltando atrás. E aí, claro que ela pode, a delegacia da mulher, a maioria das cidades tem a delegacia especializada, né? A DDM, que a gente O fala. governador prometeu ter delegacia da mulher em todas as cidades. 24 estado, horas. Né? 24 horas. Estamos aguardando. E aí ela vai e fala uma nova versão. Olha, eu fui agredida, ou não foi bem assim, enfim. Independentemente do que ela falar, a menos que haja uma agressão física com lesão corporal grave. Aí, esquece. Mesmo ela falando que não quer mais, o Ministério Público toma a frente e acabou. Ele vai ser processado, vai ser julgado. Isso não mata a ocorrência, né, doutor? Não mata. Não elimina a ocorrência. Ajuda, mas não elimina. Agora, o que você tem que fazer é o seguinte, vai até a delegacia da mulher ou a delegacia que tem na sua cidade aí, explica que você não quer mais a medida protetiva. E pronto, aí você pode, o seu ex, seu companheiro, enfim, pode voltar a ficar com a criança. Outra saída, se você tem medo de outra agressão, é que uma pessoa, um parente, entregue a criança para visitar, busque a criança para visitar, para o pai e o filho continuarem com o relacionamento. Então, tem como ela usa o termo retirar, né, a ocorrência. Na verdade, não tem como retirar, mas tem como se adequar à nova situação. A medida protetiva, ela não tem prazo de duração, ela pode ser para o resto da vida. Então, ela tem que ir à delegacia e falar, eu não quero mais a medida protetiva. É claro que a pessoa vai ficar lá com o nome que houve uma violência doméstica, mas ela não precisa mais se distanciar do lar. Tá? Porque hoje, Lincoln, inclusive, se existe o crime de violência doméstica, não precisa mais da mulher ligar no 90. Qualquer vizinho, parente, qualquer pessoa que perceba que aquela mulher está em situação de agressão, situação de risco, pode ligar um 90 e denunciar. Então, imaginemos que o casal se reconciliou, e aí um parente, um vizinho que não ficou satisfeito com aquela situação, liga no 90, a pessoa, o agressor, descumpriu uma medida, uma ordem judicial, ela vai presa, né? Então precisa sempre ir à delegacia para falar, eu não quero mais a medida. Sempre deixar as autoridades cientes do que está acontecendo. Isso mesmo. Doutora, mais pergunta aqui, manda sua pergunta para cá, sobre direitos de família, direitos civis, desacordos comerciais, juro abusivo, a doutora está aqui para responder. 981581278. Ó, o Wagner Henrique de Oliveira mora no Parque das Oliveiras. Doutora Fernanda, fiz faculdade pela Uniesp, né? Paga, faculdade paga. Eles iriam, aqui ele não especifica, eles iriam pagar a faculdade após o período de estudos e pós-carência de 18 meses. E hoje tem uma dívida impagável. O que fazer? Mas quem queria pagar a faculdade? Aqui o Wagner não deixa especificar, mas é aquela situação de estudar primeiro, pagar depois, tem financiamento estudantil. Como que funciona, doutora? Especificamente, o caso da Uniesp foi um acordo do governo federal com uma universidade, que é essa Uniesp, que daria bolsa de estudo para as pessoas, para que as pessoas tivessem nível superior. Então, seria uma faculdade online, uma faculdade... quer dizer que tem mais casos envolvendo essa universidade. Menino, hoje tem uma ação civil pública do Ministério Público, que houveram inúmeros casos de desacordo, de não cumprimento de obrigação dessa Uniesp. Então, a ação civil pública já está correndo. São, assim, centenas de pessoas. Quer dizer que houve a promessa de que o governo pagaria, financiaria a faculdade dessas pessoas. Mais ou menos assim. A pessoa que tivesse interesse em estudar pela Uniesp teria que cumprir alguns requisitos, fazer estágio em determinados locais, e com isso o governo federal pagaria boa parte da faculdade. Acontece que o governo ficou com um pouco de dinheiro, a Uniesp ficou com um pouco de dinheiro, e apareceu uma dívida das pessoas. E os alunos ficaram chupando o dedo. E os alunos ficaram chupando o dedo, os alunos ficaram sem a faculdade, fizeram o estágio, estão aí com a dívida
e precisam entrar com ação. Existe essa ação civil pública, mas a gente tem ingressado com ação contra a Uniesp e o Estado Federal. O Wagner classifica a situação dele aqui como uma dívida impagável. O que ele tem que fazer, doutora, então? Ele tem que, primeiro, apresentar os requisitos que eram obrigatórios, que era o cumprimento do estágio, né, em determinados locais, e demonstrar que ele cumpriu todas as obrigações. Em contrapartida, a Uniesp nem o Estado Federal cumpriu a parte delas. Quer dizer que tem que ser Entrar via com judicial. ação. Via judicial. Isso aí foi uma vergonha federal. Ô, doutora, o Tiago Rodrigues da Silva mora em Fronteira, Minas Gerais, e faz a seguinte pergunta aqui. Me chamo Tiago, tenho 2 filhos, só que não moram comigo, e nem com a mãe deles. Só que eu levei eles para a minha mãe, ou seja, com a avó, que mora no Ceará. Só que todo mês eu mando dinheiro. Queria saber se a mãe deles deveria ajudar também ou não. Somente eu, Tiago Rodrigues. Tiago, com certeza, a obrigação de alimentar é do pai e da mãe. Independentemente de possibilidade, tem que ser minimamente haver essa ajuda, precária a guarda, né? Ou se já houve uma ação para regulamentar a guarda, é sempre importante isso, porque no momento de saúde, de escola, precisa de estar regulamentado. Então, primeiro passo, tenta resolver essa questão da guarda e já pede alimentos e oferece alimentos também. Olha, eu estou propondo a ação de guarda para minha mãe, enfim, já estou oferecendo alimentos e a minha ex-companheira, ex-mulher também tem que colaborar. E isso também provoca uma fragilidade no afeto, né, doutora? Na relação de afeto, porque as crianças estão lá no Ceará e ele, o pai, né, no caso o pai e a mãe estão aqui. No caso, ele está em Fronteira, está acompanhando a gente, e a mãe também deve estar aqui na região. E ele quer saber, somente ele é que tem que ajudar, né, mandar o dinheiro lá para a avó, para as crianças, ou se a mãe também tem esse dever. Ela tem também. Ambos têm o dever, realmente é uma fragilidade emocional, imagina só. Pode até imaginar se de repente essa mãe ou esse pai não estão convivendo minimamente, eu sei que é distante, é difícil, mas minimamente conviver com essas crianças, porque tem o cuidado do abandono afetivo, né? Essas crianças precisam de ter o mínimo contato com os pais, independentemente da avó ser maravilhosa e estar cumprindo o papel aí de cuidar das crianças. Mais perguntas, tem dúvidas aí? A doutora Fernanda Bueno responde, hein? 981581278. A Marivânia mora em Ibaté, aqui na região de São Carlos, e manda pergunta. Doutora Fernanda, quero fazer uma pergunta, tirar uma dúvida. Sou de Ibaté e gostaria de saber se é possível anular o cancelamento de doação de bens entre 5 irmãos e minha mãe, como testemunha, perante meu pai e o juiz, com divórcio ou testemunha. Se nós, irmãos e minha mãe, não queremos isso. Quer dizer, meu pai entrou com ação já contra a gente, contra nós, para anular. Nós não queremos anular, mas meu pai sim, né? Ele não fala com a gente. Quando meus pais se separaram, aí ela fala um pouco da história aqui e pergunta: é possível anular sem o conhecimento nosso? Porque ele entrou na justiça, ao que parece aqui, doutor. Aí já é uma divergência de família aqui, né? Sim, isso aí provavelmente é um ato jurídico perfeito. O que é um ato jurídico perfeito? Pessoas capazes, o objeto é lícito, que é uma casa, e aí é uma vontade expressa que foi determinada no divórcio. Vamos lá. O pai e a mãe se divorciaram, provavelmente estipularam que o imóvel da família seria doado, seria passado diretamente para os filhos, e provavelmente agora o pai, por não conversar com os filhos, se arrependeu daquela decisão lá do divórcio. Se ele é um homem lúcido, capaz, não tem nenhum problema mental, não houve nenhuma fraude, é impossível que se mude essa situação. Porque o juiz mesmo já vai mostrar, olha, lá atrás, no seu divórcio, você era lúcido, você era capaz, você era maior de idade, o objeto era lícito, que era uma casa comprada, uma casa de família, enfim, e as crianças tinham direito e vocês decidiram isso, tem um acordo. Então, já está resolvido.
Ali não tem que se discutir novamente, a menos que a família quisesse devolver o bem, né? Agora, eu sugiro que se existe uma ação em curso para falar que eu quero de volta o meu bem, pelo menos se defenda, não seja revel dessa ação. Porque quando a gente vira as costas para a justiça, a gente corre o risco de falar que está certo o que o outro está falando. Quer dizer que né? mudou tudo, né? Aquele cenário inicial mudou completamente, né, doutora? Provavelmente porque o pai não fala com os filhos, ele quer de volta o bem, talvez porque está precisando, enfim. Mas existe esse ato que já está consolidado, né? Tem um trânsito julgado ali, acabou a história. Ó, pergunta vem do Paulo de Cravinhos. Doutora, quando ocorrem financiamentos pelo casal, como fica o cumprimento dessa obrigação em caso de divórcio? Para quem que fica o boleto, doutora? Olha, é o seguinte, primeiro tem que tentar liquidar essa situação. Quando é imóvel, automóvel, o que os juízes interpretam? Gente, vende isso e divide aí. Talvez não seja a melhor saída, porque quando você financia um bem, talvez é um bem que é uma casa que pode ser único financiamento, essas casas, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é a única vez que você consegue comprar, não tem uma segunda chance. Talvez seja melhor terminar de pagar, vocês dois respirarem fundo e conciliarem na questão de pagamento, para depois vender, ou para um, ou para o outro, ou para um terceiro, ou um comprar do outro. Quanto é que eu já paguei aqui? Ah, já paguei 20. Então, desses 20, 10 são para você, 10 são meus. E acabou. A melhor saída é essa. É um acordo, né? É um acordo. Ô, doutora, a gente fala aqui, né, sobre a questão dos filhos, né? A senhora já explicou inúmeras vezes aqui. Mas quando envolve a separação de um casal em litígio, como decidir com quem ficam os animais de estimação? O cachorrinho. E eu já vi namorado e namorada, namorados, hein? Não é nem casados. Igual essa música que você tava tocando aí, ô Luciano, uivando, né? Triste porque o cachorrinho foi embora, doutor. Como é que decide com quem fica o animal de estimação, em caso de separação? Até pouco tempo atrás, animal era coisa. Era no direito civil, a lei falava que era uma coisa. Hoje, a gente interpreta os tutores, né? Quem tem cachorrinho, quem tem gatinho, sei lá, animal de estimação, já entende que aquilo tem uma vidinha própria, tem a rotina deles. Provavelmente vai estipular o juiz vai estipular quem tem mais condição de ficar com o animal, tem mais tempo, mais disposição. E aí, você sabe, Lincoln, que hoje cabe até pensão alimentícia para o animal de estimação. Pensão, ração? Pensão, ração, pensão banho, pensão dose e tudo mais. Vacina. Vacina, hoje em dia. Existem juízes que interpretam pela guarda compartilhada, tantos dias da semana com um, tantos dias da semana com outro, porque aquele casal formou aquela familhinha ali, né? Aquele mundo relação, deles, né? E aí hoje cabe guarda compartilhada, cabe a pensão. Hoje ele deixou de ser uma coisa, o animal de estimação. Então tem que ser no mínimo uma guarda compartilhada aqui. 8h53. Doutora, como é feito o cálculo da pensão alimentícia para filhos e para ex-cônjuge? Em relação aos cônjuges, a gente tem que pensar a necessidade daquela pessoa. Será que ela não consegue trabalhar? Se ela está há muito tempo afastada do mercado de trabalho, mas ela é jovem, provavelmente o juiz vai estipular um período, 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, enfim, o tempo que ela consiga se restabelecer no mercado de trabalho. Agora, se é uma pessoa que nunca trabalhou, aquela senhorinha que a vida inteira cuidou da casa e agora, aos 60 anos, já não pode ser inserida ao mercado de trabalho com tanta facilidade, né? Porque é difícil. E aí, claro que o juiz vai estipular uma pensão vitalícia para essa senhora, né? Ou para esse senhor, mas é mais comum que seja aquela senhorinha que não foi para o mercado de trabalho. Agora, em relação aos filhos, vai ser estipulado, pode ser até de 50% sobre o salário da pessoa.
O que não pode perder é a qualidade, aquela vida que aquela criança, o adolescente ou o adulto em fase de faculdade, né, nível superior, manter aquele nível social que ele está habituado. Claro que acaba perdendo um pouco, porque o pai ou a mãe que se separa tem que constituir um novo lar, mas tem que pensar que até 50%. Sempre tem um prejuízo. Ô, doutora, Sempre. Se o cônjuge tiver dívidas, o outro poderá ser responsável por pagá-las depois do divórcio? Sim, se essas dívidas forem dívidas comuns, dívidas do lar, da família, com certeza sim. Agora, se for dívida de uma outra união, dívidas de herança, dívidas que não vão ser partilhadas, que aquela família não usufruiu do bem, ou usufruiu do financiamento, ou da compra de alguma coisa, da viagem em família, com certeza quem contraiu a dívida vai ser responsável. Doutora, no caso de um filho perder o pai, que deixa algumas dívidas, o filho ou a viúva, eles são obrigados a pagar essas dívidas ou as dívidas morrem junto? Olha, é assim, Lincoln, se a pessoa, o falecido, que a gente fala, o de cujos, falece e deixa bens, quer dizer, ele deixou uma herança aí, né? Casa, carro, dinheiro no banco, seguro, e ele também deixou dívidas. Essas dívidas vão ser pagas no limite da herança, no limite do que ele deixou. Se sobrar alguma coisa, vai ficar para os filhos, para a viúva, enfim. Agora, se ele só deixou dívidas, aí a pessoa que... Deixou dívidas e não deixou bens? Não deixou bens, a dívida morre ali com ele. A dívida morre com ele. Quer dizer que a família tem de pagar as dívidas da pessoa que faleceu, desde que essa pessoa tenha deixado patrimônio. A menos que seja proporcional ao tamanho da dívida. Proporcional ao tamanho da dívida e proporcional ao tamanho da herança. Agora, se a pessoa, o filho ou a esposa, assinou lá, eu sou fiador do meu pai, sou fiador da minha mãe falece, meu pai falece, o fiador tem que responder. Independentemente de ter patrimônio, ter deixado herança ou não, o fiador, que é a pior coisa que existe, né? Ele responde sempre. Essa é a doutora Fernanda Bueno, respondendo as dúvidas aqui na hora, ao vivo, para os nossos espectadores e os nossos ouvintes aqui da Rede Fé, da Total FM e também da nossa multiplataforma. Tem dúvida? Manda aqui para a doutora Fernanda Bueno, 98158-1278, esse é o WhatsApp. Deixa eu abraçar aqui a Vilma Tereza, a Maria Sueli Costa, o Laércio Provenzano, a Juliana Vieira, ao Alexandre Souza, que é advogado. O doutor Alexandre, a gente está aceitando aqui currículo para produtor do programa também, viu? Se quiser eu deixo o e-mail aqui, você pode mandar, viu? Se tiver algum interesse. Doutor, até semana que vem, muito obrigado, viu? Obrigada, Lincoln, um beijo para todos, ótimo final de semana. Bom dia. Agora, o Nando, Oiê. Tudo esclarecido com a doutora Fernanda? Tudo esclarecido sempre com a doutora Fernanda, que é muito clara, muito articulada. Ela fala do jeito que o povo entende. É isso aí. Agora, 8h58, nós vamos fechar a enquete e fazer o sorteio, certo? Nós temos três pares de convites para o circo. 3 vezes Põe 2, música do circo aí, 6. ô Luciano Nascimento. Cadê as imagens lá do Circo Máximos? Meu caro Thiago Cavani, nós vamos sortear hoje 3 pares, Luciano.